você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, episódio número 71. E se você é novo por aqui, não custa eu te informar que todo sábado às 10 da manhã nós temos um novo episódio que vai ao ar pela Porto Gravatá, pelo Facebook da rádio e também no YouTube e no Spotify do Vivi e Aprendi Podcast. E lá no Instagram, @ViviAprendiPodcast, nós também sempre compartilhamos aqueles melhores cortes, aqueles melhores momentos de cada episódio. Então nos acompanhe lá também. E eu quero te dar um outro recado muito especial hoje. Hoje, a nossa entrevistada, eu já vou te apresentá-la, mas ela traz uma mensagem, uma temática que justamente vai abrir os trabalhos, os episódios de outubro. E outubro, como é conhecido nacionalmente, nós temos a temática do Outubro Rosa, no qual os olhares se voltam para a prevenção do câncer na mulher, do câncer de mama, do câncer de útero. E a Daniela Correia, então já antecipando aqui quem está comigo, ela tem uma história muito marcante em relação a isso. Então eu quero te pedir um favor, que na verdade é um favor que já é uma boa ação que você pode fazer. Para de assistir esse episódio agora, pausa. Se você está assistindo pelo Facebook, pelo Spotify ou pelo YouTube, sabe o que você faz? Compartilha esse episódio com aquela pessoa que está passando por um câncer, por aquela pessoa que acabou de passar por um câncer, com aquela pessoa que trabalha com pessoas com câncer, de rede feminina, enfim, desses núcleos de apoio às pessoas com câncer. Faz esse favor para a humanidade, sabe por quê? Porque esse episódio vai trazer uma mensagem que não só é uma reflexão sobre isso, mas traz luz. Então, eu já vou agora apresentar a Daniela, que é contadora, uma profissional engajada naquilo que faz. E ela teve um divisor de águas na vida dela, que foi quando ela passou por um câncer raro, um câncer na pelve. E desse câncer, dessa história, dessa trajetória toda, nasceu um livro chamado Ressignificando a Dor. E como o próprio nome já diz, a forma como ela enfrentou, a forma como ela enxergou esse desafio, fez ela mudar muitas percepções sobre a vida e tomar essa dor como uma missão para que ela possa agora impactar outras pessoas. Então ela se tornou não só escritora, como palestrante, e ela está rodando não só o Brasil como o mundo, que ela vai para Portugal, agora tem uma viagem marcada para justamente levar essa mensagem, difundir essa perspectiva do lado, que é do outro lado, é o lado de alguém que já passou. E é isso que faz sentido para as pessoas que estão passando. Então, Dani, muita gratidão. Eu sei que outubro é um mês que você trabalha intensamente em função do Outubro Rosa, com a sua agenda super apertada. Então, eu quero te agradecer imensamente por você vir aqui, compartilhar a sua história com toda a nossa audiência do Vivi e Aprendi e trazer essa reflexão. Eu torço imensamente que a sua mensagem chegue muito longe. Obrigada mais uma vez e seja bem-vinda. Muito obrigada, Dani, ouvintes do Vivi e Aprendi. É uma honra e, ao mesmo tempo, uma gratidão poder estar aqui, Dani, realmente, contando essa história que eu vivi e senti no coração que não poderia parar em mim, que eu teria essa contribuição, digamos, para a humanidade. E por isso nasceu o livro Ressignificando a Dor, a substituição do trágico pelo mágico. Muito bom. Conta pra gente um pouco do teu contexto, quem era a Dani, naquele momento e como veio esse diagnóstico, né? O que aconteceu ali nesse contexto da tua vida que foi o início dessa jornada. Certo, então, Dani, eu venho de uma caminhada aí profissionalmente bastante intensa, sou contadora, como você já apresentou no início, sempre muito dedicada, lecionei na universidade, na Unisul, por 10 anos, no curso de Ciências Contábeis, e no auge da pandemia, infelizmente, eu perdi a mãe pelo Covid. Foram ali 38 dias de UTI, aquilo ali foi bem intenso, infelizmente, eu perdi a mãe. Passados 6 meses, Dani, depois dessa morte repentina, veio o diagnóstico. Então, a gente sabe, a oncologia, o caso oncológico, geralmente ele é disparado de um gatilho, que vem do emocional e de alimentação. Só que em relação à alimentação, eu não tinha essa predisposição.
Eu sempre fui uma pessoa ativa, com a prática de exercícios físicos, a alimentação saudável, mas eu acredito que sim, foi do emocional. Até eu abordo no livro, capítulo 1, que é o luto, né? Como lidar com a fase da perda, que é bastante difícil, mas a gente precisa seguir. E aí, então, nesse momento, eu diria, Dani, que jamais você, quando é surpreendida por um diagnóstico de tratamento oncológico, de câncer, neoplasia maligna, você é surpreendida realmente, porque assim, eu estava no auge dos meus 37 anos, profissionalmente bem, seguindo a vida. E aí fui sentir alguns sintomas, inicialmente fui na médica, não foi detectado, passou 6 meses e eu disse, não, tem alguma coisa. E aí voltei, nós temos em Tubarão, na Provida, né, aquele check-up que é maravilhoso, e lá foi detectado. E eu digo, Dani, ouvintes, que Deus é tão maravilhoso que quando eu fui fazer o check-up, o médico que estava de plantão no dia era o José Francisco Teixeira, que é um médico no curso de medicina da Unisul, que nós já tínhamos uma amizade do curso, quando eu lecionava também contábeis e a gente se encontrava na sala dos professores. E aí ele disse, né, quando eu cheguei ao consultório, Dani, o que tu quer aqui, menina? Que eu te vejo aí correndo pelas ruas, esbanjando saúde. Eu disse, doutor, tem algo estranho. Afinal, ouvintes, e Dani, o corpo fala. E eu, no meu íntimo, eu tinha certeza que algo não estava bem. Eu disse, não, vou procurar. E aí, nesse diagnóstico, foi detectado isso. No início, sabe, Dani, assim, parece mesmo que é um atestado de óbito. Ali no primeiro momento que você pega aquela biópsia, eu mesma quem abri. Então, assim, não somos da área, mas a gente entende, né? Eu digo que geralmente tudo que é linfoma, carcinoma, esses nomes a gente sabe que é associado à neoplasia. Então, quando eu abri aquilo, eu estava em férias, retornando para o trabalho naquele dia, toda feliz, era dia 13 de janeiro de 2022, verão. A hora que eu abro aquela biópsia no meio lá da rua, em Tubarão, bem pertinho ali do Jace, quem mora ali sabe. Meu Deus, parece assim que o chão se abre. Eu olhei para o céu, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu disse, meu Deus, não pode estar certo esse exame. E ao mesmo tempo eu já tive, né, essa força que veio de interna. Eu disse, Deus, se for, faça de mim a sua vontade. E ali eu segui. Eu não retornei ao meu trabalho, já fui direto novamente na Provida, tentar consulta com o médico que eu fiquei bem ansiosa, nervosa, é natural, né? Eu disse, meu Deus. E aí, ok, você tem um diagnóstico de neoplasia maligna, você está ao auge dos 37 anos e seguindo a vida. E agora? Então, de fato, no primeiro momento eu digo que foi bastante assustador, porque a gente não sabe o desfecho. Todo tratamento oncológico você inicia, só que a gente não sabe o desfecho. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem, né, passar o tratamento, outras, não sei se é sorte, não sei nem que palavra que eu uso nesse termo, a gente consegue atravessar. E foi o meu caso, Dani. E passado tudo isso, depois de 6 cirurgias totalmente inovadoras, bastante complexas, eu senti no coração, eu tenho que escrever um livro para compartilhar e levar essa história de superação, de resiliência, de fé, e para estar ajudando não somente a pacientes oncológicos, mas eu digo que o livro é uma lição de vida a todos nós. Sim, com certeza. Na fase do tratamento, naquela fase do desgaste físico e emocional, qual foi o momento, assim, que você sentiu, se houve esse momento que você sentiu, pensou em que não ia dar, que não ia chegar, e qual foi o principal, eu ia dizer o principal tempero, mas não é o tempero, o principal alicerce que teve ali naquele momento para atravessar essa turbulência? Sim, Dani, eu venho de uma família de muita fé, sou solteira, né, moro sozinha, e durante o tratamento eu me mudei para casa da minha irmã por 8 meses. Então pensam você, né, tem uma vida totalmente independente, do nada, de um dia para o outro, você fecha o seu apartamento e sai 8 meses para tratar uma doença. Então realmente, se a gente não tiver um equilíbrio emocional, eu diria assim que é bastante difícil para atravessar. Só que Deus sempre foi tão generoso comigo, Dani, tão maravilhoso na minha vida, que eu tentei, ao menos, manter a calma. Eu sabia que eu tinha uma rede de apoio maravilhosa, tanto familiar
quanto multidisciplinar na medicina, nutricionista. Eu tinha, menina, eu não consigo nem citar nomes. Era uma rede em função de mim, tentando fazer, né, essa melhora, essa contribuição, melhor tratamento. Então, eu tinha essa segurança. E, ao mesmo tempo, acima de tudo, Deus. Então, assim, tem momentos que a gente titubeia, sim, você fica, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas aí, ao mesmo tempo, eu dizia, Dani, sempre foi tão forte, tão guerreira, tão intensa, por que desistir agora? Então, vamos seguir. E a partir dessa virada de chave, eu diria, eu levantei a cabeça, a minha médica em Curitiba sempre muito me incentivando, ela atende lá no Einstein, doutora Audrey Tsunoda, uma maravilhosa. Aqui em Tubarão, quem me acompanha é o Dr. Leandro Gugel. Os ouvintes vão perguntar, como que eu cheguei até ela? O Dr. Leandro Gugel, ele, na época, ele tinha feito, estava fazendo, inclusive, um curso de robótica no Albert Einstein. E a doutora era professora dele. Então, ele disse, quando eu fui ao consultório, né, ele detectou o diagnóstico, ele disse, Dani, você tem que consultar com essa médica. E então, eu cheguei, eu digo, Dani e ouvintes, que é a corrente do bem. E aí, né, Deus vai colocando as pessoas certas no caminho, vai dando força e a gente vai seguindo. Então, eu diria assim, ó, é tranquilo atravessar essa fase? Não, ela é bastante desafiadora. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa equilibrar emocionalmente a mente, porque você precisa seguir. Não é a ansiedade, não é o nervosismo que vai tirar o teu câncer de um dia para o outro. Então, assim, as pessoas que atravessam por esse momento ou já passaram, têm familiares, eu diria que a base de tudo é Deus. Hoje a medicina está muito avançada, muito evoluída, então a gente acalma o coração, tenha certeza que você está tendo o melhor tratamento, o melhor protocolo possível, porque os médicos se reúnem, tem pessoas que dizem, porque eu fiz o meu tratamento, primeiro eu fiz cirurgia, depois eu fui para rádio e para químio, outro não, inverte, né, primeiro faz os tratamentos, depois faz a cirurgia. Então, assim, cada caso é um caso pontual e específico. E saibam, ouvintes, falando isso que eu vivi, acalmem o coração, coloquem na mão de Deus e siga firme. A medicina hoje é muito evoluída e a gente tem vários exemplos de sucesso. Então, é um período, é uma fase, vai passar. Uhum. Aqui no livro, deixa eu até pegar aqui que eu separei. Aqui, ó. Você coloca uma estatística que o abandono, né, impacta 70% das pacientes oncológicas. 7 em cada 10 mulheres com câncer no Brasil são abandonadas durante o tratamento. Que vem de encontro justamente ao que você acabou de falar, sobre essa questão do se sentir acolhida, ter uma rede de apoio, se sentir amada. Durante essa jornada, certamente você conheceu vários pacientes oncológicos. Com certeza. Teve alguma história de algum paciente oncológico que te tocou o coração e que te fez dar mais valor ainda àquelas pessoas que estavam te ajudando? Sim, Dani. Por vários momentos, na época, em 2022, quando eu fiz o tratamento, eu fiz lá em Criciúma. Hoje nós já temos em Tubarão um setor de radioterapia. Na época não tinha, então isso há quase 3 anos atrás, eu me deslocava todos os dias a Criciúma, exceto sábado e domingo. Então, eu fiz aí 35 sessões de radioterapia, bastante invasiva, dolorosa. Aí, agora, trazendo isso que você coloca, Dani, só fiz essa introdução, né, para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem. Eu sempre fui com a minha irmã, ela me acompanhava, a gente ia no meu carro e assim nós saíamos de Tubarão todos os dias pontualmente às 5h30 da manhã. Eu era a primeira pessoa na máquina lá às 6h15. Eu, no momento, estava afastada do meu trabalho, mas a minha irmã estava seguindo com as atividades dela. Então, ela tinha que me levar e ainda voltar para Tubarão às 8h para o trabalho dela. Então, olha que desafiador. E eu comecei o tratamento, peguei um pouco do inverno, era muito frio, e a gente já está debilitado e tem que seguir. Naquele momento, você quer ficar deitadinho na cama, você não quer sair e tem que ir. Eu digo que é a dose da cura. E aí, quando eu chegava lá, Dani, assim, realmente aquilo era uma lição de vida para mim. Porque eu fiz o tratamento todo, eu não perdi cabelo, eu fui muito abençoada durante o tratamento. Eu sempre dizia, Dani, Deus, se eu perder cabelo, a estética é o de menos. A nossa beleza é interior. Cabelo cresce, se você ficar um período sem pintar a unha, tá tudo certo, sem tirar a cutícula, porque no tratamento você não pode fazer nada disso, que para nós são atividades rotineiras enquanto mulher. E daí isso para mim foi tranquilo. Quando eu chegava lá, Dani, 6h30 da manhã, eu via pessoas descendo para a radioterapia da ambulância na maca,
que não tinham nem forças para caminhar, para ir para a máquina da radioterapia. Eu via pessoas, né, com câncer de laringe, esôfago, que eram fumantes, infelizmente, com mangueiras no nariz. Eu disse, meu Deus, menina, aquilo lá era uma escola. Eu dizia, toda a humanidade tem que vivenciar isso por pelo menos 5 minutos, para você passar a olhar de forma diferente para a vida, ressignificar muitas coisas, que às vezes a gente reclama de forma tão ingrata. E quando você vivencia isso, eu digo sempre, Dani, eu sempre fui uma pessoa muito intensa, muito. Agora, após o término do tratamento, vivenciado tudo isso, eu me tornei ainda mais. Só que aquilo vinha para mim, eu dizia assim, meu Deus. E a gente, quando está nesse momento, você não quer que ninguém sofra, né? Eu digo, a dor ela é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, assim, mas infelizmente, nem todos os seres humanos e as pessoas que lá estavam também têm esse apoio da rede familiar, esse apoio, né, que precisa ter nesse momento. Então, às vezes, as pessoas ficavam muito depressivas e esse papel que elas estavam exercendo naquele momento, esse sentimento, eu diria, era muito ruim para a melhoria do tratamento delas, né, a cura. Então, assim, mas você era da cabeça da pessoa. Então, quando eu estava lá nesse ambiente, que tinha em média aí por dia umas 30 pessoas, enquanto eu estava lá, eu tentava ser a sementinha do bem. Conversava com uma pessoa, mas que Dani, tá tão difícil, tá doendo tanto. Eu dizia, não, gente, seguimos, Deus é pai, vai dar tudo certo. Então, assim, eu tentava levar essa luz para as pessoas. Quando eu chegava, as pessoas até me olhavam, será que é ela ou eu estava acompanhando alguém? Porque graças a Deus, Dani, assim, eu fiquei aparentemente bem, como eu não perdi cabelo, né? Então, assim, as pessoas que olhavam jamais imaginariam por trás de tudo isso que eu estaria fazendo um tratamento. Então, eu ia sempre com a minha irmã e as pessoas olhavam. E aí eu agradecia a Deus, porque de todas aquelas pessoas que estavam ali, eu ainda era uma das melhores, né? Então, eu tentava fazer isso, levar essa luz de esperança, de força. Cada pessoa que batia aquela sineta, gente, era uma dádiva, era um presente de Deus. Ou seja, você renasceu para uma nova vida. E então, fazer diferente. Tudo que a doença, né, se intensificou e trouxe, o que eu aprendi com isso? O que eu posso, então, tirar de lição disso? E cada pessoa que batia aquela sineta, elas traziam falas que eram totalmente ligadas à parte afetiva, humana. Nenhuma dizia assim, Dani, eu queria ter comprado um apartamento, um carro, não era nada de bens materiais. O que elas diziam? A partir de agora, passado tudo isso, eu quero viver mais tempo com os meus filhos, eu quero curtir mais a minha família. Eu falo até me arrepio, sabe, Dani? Porque realmente é algo muito forte. E é isso que eu trago para os ouvintes. Aproveite cada minuto da sua vida de forma intensa. Nós trabalhamos, Deus nos deu os talentos para a gente crescer profissionalmente, evoluir. Um ser humano precisa do outro, isso faz parte, é maravilhoso. Porém, a gente jamais pode deixar a nossa essência de lado. E muitas vezes as pessoas já ali no leito de hospital, quase aí no final da vida, às vezes o tratamento é muito intenso, e vem tudo isso. Eu falava com o padre Eduardo da Catedral, que frequentemente ele vai no hospital dar a bênção da unção dos enfermos, eu sou da liturgia da Catedral também. E ele dizia, Dani, todas as pessoas que eu vou num leito de hospital que já está quase em fase terminal, nenhuma diz isso. Eu queria ter tido mais bens materiais. Não. É toda essa parte afetiva que ficou a desejar, que não foi vivenciada de forma correta. Então eu digo assim, na dor? Não deveria, mas a dor, inevitavelmente, ela traz para nós muitas lições. Então, por que não aprender conosco que vivenciamos, passamos por tudo isso e fazer valer a pena hoje? Muito. Que mensagem, hein? Padre Sérgio falou, a dor nos humaniza. Exato, Dani. Tem uma frase aqui, não sei se você vai lembrar, Nietzsche. Uma citação, né? Peraí. Vamos achar. Que tem a ver com que eu destaquei ela. Sim. Peraí que eu acho ela aqui. Vamos lá, Dani. Calma aí que eu acho ela. Sabe por que eu quero citá-la? Porque ela tem a ver com o que você acabou de falar, já achei. Você falou assim, as pessoas deixam de viver a sua essência. E você cita assim, a felicidade pode virar rotina, basta fazer de cada dia uma boa escolha. Já nos dizia Nietzsche.
Torna-te quem tu és. O que tu entende por isso, por essa frase? Qual é a tua visão a respeito dessa frase e a visão que você construiu depois de passar por isso tudo? Sim. Torna-te quem tu és. Isso. O que você quer falar com isso? Ou Nietzsche quer falar com isso? Então, essa referência, essa citação que eu coloquei ali, Dani, eu também recentemente participei, não sei se você já ouviu falar, os ouvintes, de um treinamento que é de São Paulo, acontece em Águas Mornas, chamado Elos. Então, é um treinamento da mente humana, maravilhoso, e lá também eles abordam muito, muito isso. E aí depois eu coloquei a citação no livro, né? Torna-te quem tu és. Eu digo que quando você passa tudo isso que eu passei, realmente a gente resgata essa essência. Como eu mencionei, eu sempre fui uma pessoa muito intensa, mas a vivenciado tudo isso, eu me tornei ainda mais. Então, assim, torna-te quem tu és. Muitas vezes as pessoas no seu dia a dia, nos seus afazeres, né, na correria que todos temos, uma rotina frenética de dar conta de tudo, filhos, escola, enfim, né, a gente sabe que todos temos isso. O que eu diria? Todos nós vamos trabalhar quase que eternamente, né? Então, assim, por que não aproveitar daquele dia simples? Vou sair mais uns 10 minutinhos, tomar um café com uma pessoa, né, querida? Quantas vezes a gente posterga? Um dia que der a gente marca, um dia que der a gente se vê. Esse dia é hoje, amanhã pode ser tarde. Então eu digo assim, torna-te quem tu és, é isso, é ressaltar e enfatizar isso. Trazer a sua essência, aquilo que você tem de sonho, de desejo, faça. Faça, porque às vezes a gente acaba vivendo uma vida que você é meio que uma máscara, você fica ali numa sociedade que te impõe, que tem uma cobrança, e você muitas vezes interiormente não é aquilo que você queria para a sua vida. Quantas pessoas às vezes estão na profissão que não estão felizes, naquela profissão que desempenha, que realiza, e eu digo assim, meu Deus, que desperdício de tempo, né? Deus é tão maravilhoso na nossa vida, tão precioso, então a gente tem que resgatar essa essência, rever nossos pensamentos. Eu faço estudo de logosofia também, e é isso, é a superação humana, né, da mente. Então a gente se conhecer, a partir do momento que você se conhece, isso é libertador, Dani, eu diria. Porque essas cobranças você deixa de lado, você tem um Deus que move a nossa vida acima de tudo e você passa a dar valor realmente ao que interessa. Quantas coisas às vezes a gente diz, né, que sim, querendo dizer não. Então, por que não nos colocarmos, não nos impormos? É isso que eu quero para a minha vida, vou seguir, foca naquele projeto, disciplina, constância, isso é fundamental. E vive a vida, gente, ela passa muito rápido. Esse ano a gente já está aí praticamente entrando em outubro, né? Então eu digo assim, fazendo um panorama, olhando um pouquinho para trás, o que você fez? O ano está acabando. Você só trabalhou? E a vida foi isso o ano inteiro? Então é resgatar esses pensamentos, essa essência e pensar o que eu posso fazer. E associar isso no seu dia a dia de forma simples. É uma pessoa que você passa na rua, que você cumprimenta, que você dá um sorriso. Todas as pessoas carregam consigo algum problema, algum trauma, enfim. E infelizmente a humanidade hoje está tão no automático que você não olha no olho do ser humano. Um pouquinho no trânsito, uma pessoa passa, não tem paciência. Então, assim, infelizmente, esses valores, eu diria que se perdeu na humanidade. E a gente precisa resgatar tudo isso. Então, eu digo isso, Dani, ouvintes, quando eu digo torna-te quem tu és, é pegar essa lanterninha, virar para nós, enquanto ser humano, enquanto pessoas, e fazer essa reavaliação da sua vida, esse autoconhecimento, e dizer, é isso que eu quero? Ou eu quero simplesmente passar os dias fazendo a mesma coisa? As pessoas dizem, né? Eu vou completar 18 anos de trabalho, eu trabalho para o Grupo Freta lá em Tubarão. E aí eu digo sempre, né? A gente ficou 18 anos fazendo a mesma coisa ou fazendo coisas diferentes por todo esse período? Então, tem uma diferença nisso, né? Passaram-se 18 anos, mas você fez a mesma coisa? Não. Eu vivi 18 anos de forma diferente, buscando essa evolução contínua, principalmente enquanto ser humano. Muito bom. Enquanto tu estavas falando, nossa, foram surgindo várias perguntas aqui, né? Várias possibilidades de perguntas. Nessa busca de autoconhecimento, que é tão importante como você mencionou, quando você
começou essa jornada de autoconhecimento, nesse treinamento que você fez, em outras... Porque às vezes o autoconhecimento a gente descobre também lendo um livro. Sim. A gente tem insights lendo um livro, em reflexões que a gente faz sobre a nossa própria vida, né? Então, ou às vezes em terapia, ou seja, tem várias formas dessa busca. Então, nessas buscas de autoconhecimento que você já fez até hoje, qual foi aquele insight, aquela epifania que aconteceu sobre ti mesma, que você não enxergava e que é aquela história de ligar os pontos e tudo faz sentido? Tem um momento, alguma descoberta que foi assim marcante demais, que estava tão óbvia e que você diz assim, como que eu não enxergava isso antes? Sim, Dani. Eu digo, passado todo esse tratamento que eu vivenciei, Dani, eu tenho certeza e total convicção que Deus trouxe isso para mim porque Ele precisava. Eu digo, né, as melhores batalhas são dadas aos melhores soldados. Então, é um marco que eu levo comigo. Como eu mencionei, eu sempre tive essa caminhada de igreja, independente da religião de cada um. Eu acho que essa espiritualidade é muito importante nós termos na vida. Uma crença, algo que você acredita que aquilo nos ajuda muito. Então, eu fui catequista em Jaguaruna por 7 anos, sempre na liturgia, sempre que eu posso, fazendo trabalho voluntários, ajudando. Então, isso foi muito bom e a gente aprende muito com isso. Então, eu digo que depois desse tratamento que veio, isso, assim, Dani, aflorou de uma forma, eu disse, meu Deus, que ficou muito nítido, que Deus me usou e continua me usando diariamente como um instrumento na vida das pessoas. Então, isso eu já vi, que é um propósito que eu tenho que seguir assim e levar à frente. Curioso, na semana passada, olha como o impacto que isso causa, que às vezes a gente não tem noção. Me chamou uma moça no direct do Instagram, nunca vi a moça na vida, e ela se identificou, ela disse, Dani, eu tô passando por um câncer de ovário, eu vi que a doutora Audrey é a sua médica, queria referência delas, enfim. E aí no último dia 10 de setembro, a moça é de Foz do Iguaçu, veio até Curitiba, fez uma cirurgia enorme, câncer também, ela retirou os 2 ovários, útero, fez raspagem na bexiga. Menina, ela me passou ali, eu disse, meu Deus, eu não tive nada, comparado a ela. E aí, e ela constantemente, e outra pessoa de Minas Gerais também, aqui se eu citar, meu Deus, ela disse assim, Dani, menina, tu foi luz no meu caminho. E ela falou assim, ela disse, tu não tem noção do impacto que tu trouxe de bem na minha vida. Eu conversei com ela na véspera, quase que ela já estava indo para a cirurgia, ela teve alta domingo, e já seguiu viagem para Foz do Iguaçu, e ela disse, Dani, tu pode jamais não imaginar que isso foi simples, mas para mim foi algo muito intenso. Então, o que eu digo com isso, Dani e ouvintes? É Deus, né? Conectando pessoas, conectando propósitos, colocando a nós como luz, como instrumento na caminhada dessas pessoas. Então, isso, eu digo que para mim é assim, ele me move a cada dia mais seguir nesse propósito. Como eu mencionei no livro, Dani, eu digo, né, o processo fere, mas o propósito cura. E aí, mas acontece que nem todo mundo enxerga esse propósito. Sim, infelizmente. Nem todo mundo tá tão conectado assim, Isso. né? Aqui no livro você menciona várias passagens do agir de Deus. Sim. De situações que você teve certeza do agir de Deus. Eu queria que você compartilhasse uma passagem, uma situação que aconteceu, que foi muito claro, que foi muito intenso pra você do agir de Deus, assim, que na hora que aconteceu, você fala assim, não, puxa vida, Deus aqui colocando a mãozinha dele, mexendo para que acontecesse exatamente dessa forma. Sim, então, Dani, esse momento, foram vários, mas o principal eu diria que foi esse. Em 2024, eu passei por 4 cirurgias no ano passado. E ainda, graças a Deus, nada mais oncológico, mas a gente que passa por tudo isso é muito invasivo. Então, você tem que fazer vários reparos, e eu brinco que é os ajustes finos. E a gente segue. Agora, recentemente, 14 de agosto, eu estive no centro cirúrgico, fui fazer mais um procedimentozinho. Em fevereiro, 3 semanas antes do lançamento do livro, eu precisei ir e a gente segue. Deus conduz e dá tudo certo.
E aí, nessa cirurgia, Dani, que foi na véspera do Dia das Mães, de 2024, em maio, então já foi uma data bem marcante. Afinal, eu tinha perdido a mãe recente, então já é um dia que relativamente já é triste, né, em função de tudo que aconteceu. E a cirurgia era num sábado à tarde, ela aconteceu no Hospital da Unimed em Tubarão, porque a médica só poderia realizar no final de semana, ela trabalha, a semana é muito intensa. E aí a gente veio. Nessa cirurgia, Dani, assim, era algo que era bastante complexa. De todas que eu já fiz, a doutora disse, Dani, essa é uma das que eu considero um pouquinho mais complexa, sendo assim, tratando com sutileza, um pouquinho que não era nada simples. E daí eu ia mexer no intestino, eu ia colocar a bolsa de colostomia, e até então meu intestino sempre foi saudável. E aí eu disse, meu Deus, será que eu sigo? Porque o probleminha que eu tinha dava para ir seguindo, não era algo tão intenso, a radioterapia deixa um pouquinho de lesão, e aí eu decidi fazer. Ela disse, Dani, mas tu é uma pessoa tão nova, tem a vida pela frente, eu tenho segurança no que eu tô fazendo, vamos fazer. Isso lá em Curitiba, num consultório com ela, eu e a minha irmã. Ela disse, mas você pode pensar, não precisa me responder hoje se quer, desenhou todo um processo, a consulta durou 2 horas. Ela mapeou ali o que seria feito, eu entendi. Eu disse, não, doutor, eu estou disposta a fazer, podemos marcar. E isso é algo que é meu, eu sempre fui muito decidida, eu sempre tive isso, não, eu tenho esse poder de decisão assim, bem, bem claro na minha mente, na minha cabeça, enfim. E aí o que ocorre? Essa cirurgia eu decidi que eu iria fazer, Dani. Aí eu disse, meu Deus, eu estava relativamente bem, mas andar com bolsa de colostomia por 3, 4 meses, afinal meu intestino estava bem, mexer de novo, outra cirurgia depois para tirar a bolsinha, fazer a ligação, eu disse, meu Deus. Mas eu decidi que eu faria. E desde sempre colocando Deus à frente de tudo. Fui para a cirurgia, Dani, foi na véspera do Dia das Mães, como eu comentei. Tinha ali cirurgiões do intestino, tinha todo eu brinco que a cirurgia virou evento, porque tinha muitas pessoas de médicos, né, toda uma equipe, a cirurgia era muito complexa, de cirurgia de 11 horas, então Nossa. Foi muito, muito intensa. E na hora que o médico, né, ali com toda a equipe, ia mexer no intestino para tirar esse pedaço, fazer a reconstituição do canal que eu precisaria, que tinha um pouco de lesão, eles viram, através de Deus, eu diria, né, nos aparelhos, tal, ali no momento, que tinha uma membrana no peritônio, que exame nenhum mostrou, Dani. Eu fiz exame de colonoscopia, de endoscopia, todos os exames de imagem que vocês podem imaginar, eu fiz para ir para a cirurgia. E a doutora já disse, Dani, a única saída é mexer no intestino. Eu disse, não, doutora, então vamos. Então eu fui convicta que eu iria mexer no intestino, que eu iria usar a bolsa de colostomia por um tempo. E passada a cirurgia, eu lembro que eu estava já acordada ali da anestesia, a primeira coisa que eu fui ver é botar a mão, para ver se eu achava a tal da bolsinha, né, de colostomia, e não achei de nenhum dos lados. Eu disse, meu Deus, será que a cirurgia não deu certo? E aí a gente fica bem apreensiva, assim, eu tentando manter a calma, orando para Deus. Aí nesse momento veio a doutora Audrey do meu lado ali, foi Deus que intercede. Ela disse, Dani, querida, a cirurgia foi um sucesso. A gente não mexeu no intestino, não precisou. A gente viu essa membrana no peritônio, a gente fez tudo isso, você não precisa ficar na UTI, eu iria ficar 2 dias na UTI, né, porque iria mexer no intestino. Então, assim, ali, Dani e ouvintes, eu tenho certeza que foi o agir de Deus. Porque exame nenhum mostrou essa membrana, exames de imagem, de alta resolução, os médicos todos, e aí a doutora disse, Dani, tu é uma pessoa de muita fé. Porque eu até falo, até me arrepia, assim. E ela disse, porque a medicina não tem explicação para o que aconteceu hoje no centro cirúrgico. E aí aquilo foi muito intenso. Eu comecei assim a chorar, eu disse, meu Deus. E cada vez mais, Dani, assim, a partir daquilo ainda mais, eu disse, meu Deus, como Deus é maravilhoso na minha vida. E aí eu disse, por que ficar com isso em mim? E daí foi onde eu segui, Dani. Estou seguindo e vou levar eternamente comigo esse propósito de ser luz na vida das pessoas, mesmo no momento mais intenso que a pessoa esteja passando, com o familiar, a pessoa em si, não desanime, Deus é o médico dos médicos e o impossível para Deus torna-se possível. Por que tu acha que tu foi abençoada? Eu acredito, Dani, como eu mencionei, eu sempre fui uma pessoa muito resiliente, de ajudar perante as outras, sempre fui assim. Meu coração, ele é assim, eu tento ajudar o máximo que eu posso, contribuir em atividades. E aí, depois que eu passei essa cirurgia tão intensa e Deus me deu essa bênção de ser
o que era complexo mesmo, né, no momento que estava, virou algo mais sutil, eu disse, meu Deus, não é em vão isso, não pode ser, nada é por acaso. Então eu tive total clareza, Dani e ouvintes, que Deus precisa de mim, isso é um mantra que eu sigo no meu coração, na minha vida, para levar à frente, e assim, eu não consigo nem explicar o quão forte isso é algo muito intenso, muito intenso. Tem uma frasezinha clichê, que eu não sei se faz sentido para você, mas que diz assim, quando a gente agradece, a graça desce, e quando a gente clama 2 vezes. Perfeito. Você falou em vários momentos que você agradecia. Sim. Agradecia. Você acha que o fato de você agradecer pequenas conquistas contribuiu para uma grande conquista? Sim. Do que se você tivesse cultivado uma mentalidade de reclamar, de clamar, de enaltecer aquilo de ruim. Uhum. Ao invés de enaltecer o que estava de ruim acontecendo, você agradecendo pelo pouco que você tinha ali naquele momento. Você acha que isso impactou também? Com certeza, Dani. Não só no meu tratamento, mas isso é para a população, as pessoas de modo geral. A gente tem que exercer a gratidão diária. E eu digo assim, eu não só passado tudo isso, mas antes eu sempre era uma pessoa muito grata, Dani. Todos os dias eu acordo, agradeço a Deus por estar viva, por respirar, por poder tomar um banho dignamente. Quando eu estava no tratamento, eu não conseguia nem tomar um banho. Eu precisava de ajuda de pessoas, da minha irmã, de sobrinhas. Eu dizia, meu Deus, algo tão simples, né? Que a gente não dá valor. Quando você está ali com toda essa jovialidade, o corpo nessa disposição que nós temos. E aí, quando você passa por isso, assim, nem um banho, que é uma coisa mais simples do mundo, eu dizia, meu Deus. Então, eu digo sim, que eu tenho certeza absoluta, Dani, ouvintes, que a gratidão, ela é um sentimento que ela reverbera, ela transborda, ela transforma. E nós, sendo grato, Deus, o universo, traz muitas coisas. Eu digo que a lei do retorno, Dani, ela é infalível. Então, assim, o que nós estamos jogando para o universo? Coisas boas ou ruins? Tudo volta. Então, cabe a nós colocar na balança e verificar. Quando você comentou que realmente o reclamar, quando a gente vai na contextualização da palavra, é clamar de ré. Então, assim, por que não substituir esse sentimento de reclamar pela gratidão? Eu dizia, meu Deus, eu estou passando por isso, sim. Só que eu tenho uma equipe médica maravilhosa, eu tenho uma rede de familiar de apoio maravilhosa, eu tenho um problema pontual, o restante do meu corpo e a mente principalmente, que é o que define todo o resto, estava perfeita. Tanto é que eu comecei a escrever o livro, Dani, durante o tratamento, que era o momento que as pessoas poderiam largar tudo, não querer fazer nada, e eu estava sendo produtiva. Porque eu sempre fui uma pessoa, e sou, e eternamente incansável. Eu leio, eu faço um projeto, eu termino aquele, eu já estou pensando no próximo. Essa é a Dani. Eu tenho essa característica muito forte, eu não sossego. Eu brinco que quando eu não tenho nada para fazer, eu arrumo. Conheço pessoas assim. Eu sou essa, tá? Eu só, mal de Dani. Então, isso eu tenho assim comigo. E esse propósito já é, como eu mencionei, sabe, Dani, assim, a gratidão, ela transforma a nossa vida. Então, passamos a exercer a lição, né, que eu trago também para os ouvintes, é isso, exerça a gratidão. O universo, ele conspira ao nosso favor, e quando nós somos gratos, é maravilhoso. A gente tem um sentimento que não se explica, porque em tudo você não vê problema. Você vê esse processo eu estou passando, tem que ter algum aprendizado, não foi em vão. Por isso eu fiz o trocadilho do livro, Dani, do subtítulo, A Substituição do Trágico pelo Mágico, que é justamente trazendo esse olhar. Ou seja, o que era o trágico? Um tratamento de neoplasia maligna, esse monte de cirurgia, muito intenso, complexo. Mas eu passei a olhar o mágico, a saber que eu tinha essas pessoas maravilhosas me ajudando naquele momento, a rede de apoio, de amigos. Então, assim, eu disse, não, realmente isso é mágico. Então, o trágico eu substituí pelo mágico. E a gente segue a vida. E recomendo às pessoas que façam essa substituição na vida de vocês também. É isso aí, muito bom. Eu conheci uma pessoa
que tinha passado por uma história de câncer. E quando ela teve o diagnóstico, ela tinha uma expectativa de sobrevida de 2 meses. Ela era uma empresária, trabalhava com RH de empresa. Ela tinha uma empresa que prestava serviço de RH. E quando ela teve esse diagnóstico, o que ela fez? Ela se desfez de tudo que ela tinha. Ela vendeu tudo que ela tinha. E ela seguiu o tratamento, mas ela começou a fazer todas as coisas que ela tinha sonho e vontade de fazer. Ela saltou de paraquedas, ela fez passeio de balão, ela viajou para não sei aonde no tratamento do câncer, porque realmente era incurável. O que aconteceu? Se curou. Curou. Ela curou o câncer e ela recomeçou a vida dela de outra perspectiva. E ela usou uma metáfora que eu não sei se você já ouviu, que ela é uma metáfora da águia, que chega um momento da vida, a águia se recolhe para um ninho, ela perde todas as suas penas, ela mesma precisa arrancar as próprias unhas, ela perde o bico, Sim. Então é um processo doloroso, em que ela tem que se recolher e se voltar para dentro, até que começam a nascer novas penas, um novo bico, uma nova unha, e ela voa para alçar um voo diferente, para ela renascer e se tornar uma ave diferente. Quando você falou ali na sua trajetória que a história da unha, do cabelo, Sim. que embora você não tenha sofrido a queda de cabelo, você passou pela angústia, pela ansiedade de que isso pudesse acontecer. Sim. Você fala no livro também sobre a questão da autoestima. Eu já entrevistei a Janaína Flores também, dessa temática do câncer. E ela falou que uma das coisas que ela mais sentia quando ela estava passando por essa fase era o olhar de pena das pessoas. Aquele olhar de pena era o que mais mexia com ela. Então tem a ver com a autoestima, tem a ver com a própria imagem, tem a ver com o que as outras pessoas pensam. E você fala aqui no livro Sim. que a autoestima não é muito sobre Externo. você e o espelho. Sim. E sim também sobre aquilo que as pessoas veem de você, né? Isso vem lá do conceito de autoestima. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa temática, de que forma quem está passando por isso consegue trabalhar a autoestima para se manter ali de pé. Sim. Para não sentir pena de si mesma. Exato. Eu digo, Dani, que de fato é um processo que as pessoas precisam estar com a mente muito equilibrada para poder enxergá-lo. Como eu mencionei, nós mulheres, de modo geral, nós somos vaidosas, né? Com todo o respeito e modéstia, a gente quer estar sempre em dia, né? Gosta de se arrumar, se maquiar, faz parte do nosso dia a dia. Pelo menos eu me sinto, eu gosto, né? Enfim. E daí, exato, eu tratei esse capítulo ali da autoestima, Dani, porque assim, como eu vivenciei estudando isso também para a escrita do livro, a maioria, infelizmente, se vê apenas com a sua beleza externa. O que eu estou apresentando, né? O que a sociedade vai pensar de mim quando me vê sem cabelo. Então, esse olhar realmente das pessoas, né? Eu diria que não deve ser de pena, e sim de compaixão. Mas a gente olhar aquilo como um processo de fato. Então, assim, infelizmente tem pessoas que se não tem esse equilíbrio emocional, a autoestima, ela cai numa depressão. Que ela não consegue se olhar no espelho sem o cabelo, né? Enfim, várias outras situações, a sobrancelha, às vezes também elas perdem. Então, o que eu digo, assim, quando a gente tem esse autoconhecimento interno de nós enquanto ser humano, aquilo é libertador. Porque mesmo que eu não perdi, e os médicos diziam, eles alertam, né? O Dani, ó, de repente na segunda quimioterapia pode ser que vai cair um pouquinho de cabelo. Eles vão dando as doses ali pra gente devagar, né? Pra você ir assimilando tudo aquilo. Então, assim, eu fui pra segunda, fui pra terceira, já tava indo pra quarta, seriam 6. Eu disse, eu acredito que não vai cair mais, porque até então não caiu. Só que independente de cair ou não, Dani, eu já tinha comigo no meu coração, eu te juro assim, ó, isso muito claro, que eu não ia me apegar com isso. Né, eu dizia, não vou me apegar. E a beleza realmente é interior. Eu digo assim, às vezes tem pessoas tão bem apresentáveis e a gente vai conversar, não tem um conteúdo que agrega, não tem uma essência. Então vive realmente o externo, aquela autoimagem que a sociedade impõe, que não existe, padrão de beleza ideal.
né? Então, eu digo assim, não existe. Então, a partir do momento que você tem essa beleza interior e você traz isso consigo, é libertador, gente. Você não vai se apegar a um cabelo que está caindo, uma unha que não pintou hoje. É uma fase, mas infelizmente, Dani, ouvintes, nem todos lidam da mesma forma. E de fato, né, quando as pessoas estão olhando para você com lenço na cabeça, e é esse sentimento que tem realmente de tristeza, que parece que você está ali para morrer e não é isso. Então a sociedade também tem que desmistificar isso, que hoje tem tratamentos, está evoluído, é uma fase. E a gente sabe, Dani, assim, principalmente agora entrando na campanha do Outubro Rosa, não sei quantos mil mulheres serão diagnosticadas com câncer de mama. Isso é um dado estatístico. Então, eu digo assim, são muitas. Às vezes a gente conversando, fulana está com câncer de mama, ou, enfim, isso tem sido muito recorrente. Então, eu digo assim, trazendo para tudo isso, a gente tem que ter isso definido, essa autoestima que vem do interior. Você tem que ser luz de dentro para fora, né? Porque você não consegue fazer o oposto se você não estiver bem internamente. E você fala aqui também que chegou no momento, ter passado por isso mudou um pouco os teus valores. Sim. Esse é um dos valores que consolidou? Sim. Teve algum outro valor que você mudou? Eu diria que, como eu mencionei, Dani, eu sempre fui muito intensa e eu passei a ser ainda mais intensa e estabelecer prioridades que até então eu não estabelecia. Por exemplo, né? Eu sempre fui de praticar exercício. Hoje, se não der para academia, eu não vou. Quando der, eu vou, por exemplo, né? Eu tenho que fazer uma limpeza na casa, então eu não vou em tal lugar porque eu tenho que fazer esse trabalho hoje, por exemplo. São coisas banais, mas que eu estou citando. Passado tudo isso, você que vê que isso não é o importante naquele momento. Eu vou sair para tomar um café com uma amiga, eu vou fazer o que tiver, eu vou para academia, quando der eu faço. Então, por exemplo, são exemplos de rotineiros que a gente acaba mudando. Eu digo que são prioridades que você reorganiza e estabelece de outra forma, que antes não era. Você não, mas isso não é importante. Então, eu digo, essa questão de valores, graças a Deus, eu venho de uma família muito estruturada na fé. Então, meus pais sempre me passaram esses valores muito nítidos, né? O respeito perante as pessoas, a resiliência, enfim. E a gente segue. Eu digo sempre, Dani, quando a gente chega em qualquer ambiente, a nossa presença, quando você sair dele, tem que ter tornado aquele ambiente diferente, para melhor, obviamente. Então, é isso que eu levo sempre comigo, né? De contagiar as pessoas com esse exemplo de luz, desse brilho que temos que ter no olhar, e isso vem de Deus. Nós entrevistamos o Bena Fraga, eu não sei se você o conhece, mas isso que você está falando, ele exemplificou com uma metáfora dizendo que tem pessoas que são termômetro e tem pessoas que são termostato. Nossa. Termostato são aquelas que regulam a temperatura do ambiente e termômetros são aquelas que se contaminam com a temperatura que está. Então, sem dúvida nenhuma, você é um termostato. Você chega trazendo a sua luz, a sua mensagem e tudo mais. Você faz uma provocação aqui de uma frase, de uma pergunta, né? Uma reflexão que diz assim, que você se questionou, que falta eu faria no mundo se eu deixasse de existir? Sim. O que você quer, por que você faz essa provocação e o que você quer dizer com isso? Sim. Essa provocação, Dani, eu fiz não foi em vão. Foi justamente trazendo um exemplo de experiência minha vivenciada e para as pessoas pensar. É isso que eu digo assim, ou seja, é nós assumirmos o papel e ter convicção disso, conhecimento, que papel que eu estou exercendo na sociedade, na família lá em casa, em qualquer ambiente que você esteja. E daí eu me pergunto, se eu morresse amanhã, você morresse amanhã, você estaria em paz consigo? Então, é uma reflexão que fica. Às vezes as pessoas, meu Deus, não dei o perdão para tal pessoa. Enfim, muitas coisas vêm na mente de cada um e eu estou aqui fazendo, né, tentando refletir e a pessoa repensar esses aspectos. Então, realmente é isso. Quando eu estava no centro cirúrgico, em várias cirurgias que eu passei, Dani, eu sempre vinha isso, eu dizia, quando tu tá lá, você está vulnerável totalmente, você não tem controle da situação e você apaga aí por 10, 12 horas e não sabe nem se vai acordar.
Então eu dizia, quando eu passava ali na maca para entrar no centro cirúrgico, eu me despedia da minha irmã, que sempre me acompanhava, eu sempre dizia, meu Deus, faça de mim a sua vontade. Porque a partir do momento que você passa daquela porta, você está totalmente vulnerável. Você está despida de qualquer vestimenta, de qualquer joia, você está ali. E aí eu digo assim, aí essa reflexão que eu digo, né? Se eu morrer aqui nesse momento, eu não acordar amanhã, que semente, que legado que eu deixei na vida. Eu digo, quando a gente escreve um livro, dizem que você já vai ser eterna. Então eu digo, né, isso, um momento que isso acontecer, esse legado, Dani, eu quero levar à frente. Né? Então, assim, isso é uma força que vem interna, vem de Deus. E eu digo, se eu morresse amanhã, eu estaria em paz? Sim, estaria, porque assim, ó, tudo que dependeu de mim, eu fiz e venho fazendo cada vez mais. Eu digo que é bom, pode ser melhorado, pode ser feito extraordinário, basta nós termos admiração, ter esse propósito e seguir. Então é isso, eu digo que é pra gente pensar, se eu morresse amanhã, vou dormir hoje, faz um balanço aí, eu digo ali no livro, no comecinho da sua vida, né? O ativo e o passivo, que eu sou contadora. O que você teria de positivo e negativo e como é que fica esse balanço aí da sua vida? Então segue aí para os ouvintes refletirem. E que reflexão, né? Quando você passou pelo luto da sua mãe, sim, e veio o diagnóstico, você pensou no quanto a sua mãe faria falta, provavelmente, nessa caminhada? E como foi seguir essa caminhada sem ela? E se em algum momento houve essa conexão com ela? Sim, Dani, eu digo que assim, a nossa família, pai e mãe principalmente, são os alicerces da nossa vida. E serão eternamente, independente de estar presente nesse plano ou no plano espiritual, porque é a nossa base. Eu sou muito grata a Deus pela família que eu vim. Meu pai é agricultor, totalmente humilde, tem 3ª série do primário, mas é uma pessoa de uma sabedoria, Dani, incrível. E me ensinou muitas coisas, muitos valores que eu tenho uma gratidão eterna. Assim como a minha mãe. Então, realmente, quando você perde a mãe, uma parte sua se vai. Porque você chega na casa, você vê a mãe, mas infelizmente ela não está mais ali. A comidinha que ela fazia todos os dias, que você adorava, não vai ser mais feita por ela. Então essas memórias, essas lembranças serão eternas. Às vezes as pessoas dizem, com o tempo, né, vai esquecendo. Eu disse, não, talvez eu substituiria a palavra por acostuma. Você vai se acostumando, mas é uma falta que vai ficar eternamente. Por um outro lado, a gente sabe, por terapias, pela psicologia, que o luto, ele precisa ser vivenciado, cada um mais, outros menos, cada pessoa reage de uma forma, e respeitar esse processo, essa fase na vida de cada um. Só que a partir do momento que você trata isso com uma certa leveza e um Deus, né, que eu tenho muita fé, você passa a ver a morte como um processo natural. Apesar de doloroso, de a mãe não estar mais conosco, mas você entende que é um plano espiritual, assim como eu dizia, meu Deus, se eu não vencer esse tratamento, com certeza Deus tem propósito para mim no céu, eu dizia. Então, assim, sempre acalmei o meu coração em relação a isso. E aí, o que eu digo, né, para os ouvintes que têm as mães vivas, eu nunca me culpei, sabe, Dani, ouvintes, assim, porque eu devia ter isso feito com a mãe e tal. Não. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa, muito presente. Eu morava em Tubarão, moro e ela em Jaguaruna. Todos os finais de semana eu ia na casa dela, a gente fazia muitas atividades juntas. Então, assim, eu vivenciei realmente aqueles 66 anos ao lado da minha mãe com bastante intensidade. Então, isso me trouxe no passar da vida dela, né, para outra, a morte, uma paz no coração, uma serenidade, uma leveza. E isso é maravilhoso. A partir do momento que você tem esse sentimento, você, meu Deus, eu cumpri o meu papel. Então, assim, e a gente menciona, e aí seguir esse tratamento sem a mãe foi muito difícil, porque realmente você carrega a mãe ao lado, que é a pessoa que está ali naquele momento, que é a sua base, que dá essa segurança. Mas Deus é muito maravilhoso, a minha irmã mais velha, ela é psicóloga, e eu digo, né, eu sou gêmea com um moço que mora em Curitiba, chamado Danilo. E aí eu digo, Dani, que quando nós temos, Deus é maravilhoso, e quando a gente perde a mãe, a irmã mais velha geralmente assume o papel de mãe.
né? Isso é uma hierarquia que realmente, geralmente funciona dessa forma. Então, meu irmão mora em Curitiba, a gente se dá super bem, eu sou gêmea com ele. E aí, a minha irmã mais velha, ela me deu esse porto seguro. Essa segurança que virou, eu digo pra ela, inclusive, sempre, né, mana, tu virou minha mãe. E aí, a gente tem essa ligação muito forte. Eu sei que lá do céu, onde a mãe está, ela tá muito feliz com isso que eu tô levando à frente. E, enfim, em nada é em vão. Então, o luto é isso que eu digo para os ouvintes. A gente precisa vivenciar esse processo, sim. Mas quando você está em paz consigo, você passa por ele de forma diferente. Com o coração em paz, com equilíbrio na mente, sem cobranças, é leve. Muito bom, muito bom. Infelizmente, estamos chegando nos minutos finais. Antes da última pergunta, eu quero te fazer a pergunta, então, quando você fala ressignificando a dor, significa que você transforma o significado da dor em algo melhor, em amor, em relacionamentos, em maior dedicação a tempo de qualidade com as pessoas. Então, qual é, se você fosse resumir a chave principal para ressignificar a dor? Qual é a chave principal para conseguir ressignificar a dor num processo de câncer? Sim, eu diria que a chave é ressignificar, não é apagar. Então, isso por mais que eu passe como eu passei por essas situações, ressignificar de fato é isso, não é apagar, é você dar um novo sentido. Então, a gente não vai esquecer o que passou, os momentos difíceis, dolorosos, mas você passa a ver com outro olhar. E aí, o que eu digo, né? Que esse ressignificar é o quê? É você dar esse novo sentido e aflorar esse propósito que Deus deixa muito evidente no tratamento oncológico. Então, a chave para ressignificar é entender o propósito. Perfeito. Ou seja, o primeiro passo é aceitar. Sim. E aí, construindo essa mentalidade de que aquilo tem uma razão de ser, é encontrar essa razão de ser. Perfeito. Que é o que você fala, não questionar o porquê, mas entender o pra quê. Exatamente. Muito bem. Aqui no final, né, Dani, aqui eu tenho, deixa eu ver, aqui eu acho que é aqui, eu digo, né, que a doença e o sofrimento não a definem, impulsionam para uma vida com propósitos. Viver é uma experiência rara, linda, mágica e de ressignificação. Lindo, muito lindo. Tá, vamos lá. Redes sociais. Sim. Quais são e como que faz para as pessoas adquirirem o teu livro? Ok. Então, a rede social eu geralmente posto mais no Instagram, que é o Daniela_Correa TB. Então, repetindo, Daniela, um L só, _Correa TB. Ali no meu Instagram, eu tenho um link na bio, Dani, ouvintes, quem tem interesse em adquirir o livro, conhecer essa história, presentear para alguém, enfim. Como eu digo, reitero, o livro não é só para pacientes oncológicos, é uma lição de vida a todos nós. Sim. Então, lá na bio eu tenho, você preenche um formulário, eu posso mandar pelos correios. Em Tubarão, eu tenho vários pontos de venda. Tem lá no Praça Shopping, na Empório do Pano, tem na Perfumaria Santo Anjo, tem na Paixão de Ler, enfim, tem vários pontos espalhados. Mas tem o meu contato ali no Instagram, quem quiser me chama no direct, eu tô mandando. Hoje, inclusive, eu vou postar um livro que ele vai lá pro Rio de Janeiro. Já mandei para Goiás, já mandei para Belo Horizonte, enfim, assim, de vez em quando um me chama de fora. E eu disse, meu Deus, é o propósito seguindo. Eu fico tão feliz com isso, sabe, Dani? Porque você vê que é luz. Essa semana uma moça me mandou um e-mail de Lages também, dizendo que ela cuida de uma biblioteca e que o tema do meu livro naquele mês ia ser da biblioteca, que eles iam fazer um trabalho. Eu disse, meu Deus, que bênção. Então é isso, é o propósito seguindo, a corrente do bem. É isso aí. Então vamos para a pergunta final. A pergunta final é aquele apanhado geral da tua vida. É aquela grande lição que a gente extrai da tua trajetória. E se você fosse resumir essa grande lição que a tua vida traz como exemplo numa frase dizendo assim, eu, Daniela, Daniela, né? Sim. Vivi o que vivi e aprendi que... Então eu diria, Dani, eu, Daniela, vivi o que vivi e aprendi a superar, a ter resiliência e a seguir firme no propósito. Muito bom. Você também trouxe aqui, só pra gente finalizar, deixa eu mostrar aqui, que recentemente você escreveu uma matéria aqui, Ouro
né, Mulheres, o Mosaico Arquitetônico do Mundo, que é uma revista que está circulando nacional e internacionalmente. Vocês vão lançar lá em Portugal. Essa revista, as pessoas têm acesso a ela ou não? Essa revista, é uma revista de Florianópolis, está na 2ª edição, as pessoas têm acesso a ela online. Basta procurar ourorevistaetv.com. Ali no Instagram você vai acessar, tem o conteúdo dela digital. Então aqui na página 73, aqui Dani, eu escrevi uma matéria recentemente, que diz ali, pode ler ali o título, Dani, fazendo favor. Lições de uma batalha pela vida. Isso. Após lutar contra o câncer raro, Daniela Correia publica livro para fortalecer as mulheres que precisam seguir em frente em meio aos desafios. Isso, então esse aí foi a matéria, né? Essa foi a matéria que a gente está levando e realmente essa revista ela já está em 12 países e eu fui agraciada com convite, a gente vai estar indo para Portugal agora no dia 29 de setembro para lançá-lo, a revista lá. Então eu digo que sim, é o propósito de Deus seguindo à frente e não tem palavras. Eu digo que quando a gente passa por uma coisa dessa, como eu passei intensa nessa fase, jamais eu poderia imaginar que isso que foi algo doloroso, poderia ter sido, né, ainda pior, ele se tornou um projeto de vida, eu diria, que está aí contribuindo e trazendo avanços para a medicina através do meu exemplo e trazendo contribuições aí para o Brasil, para o mundo. Sou muito grata a Deus por isso. Maravilha. Tem uma frase do Bernardinho que ele diz assim, grandes oportunidades são disfarçadas de trabalho e muitas pessoas não têm a capacidade de enxergar. Então, claro que tem muitas oportunidades surgindo a todo momento para muitas pessoas, sim, mas elas são disfarçadas de trabalho. Então, nem sempre as pessoas estão dispostas a encarar essas missões que estão na frente, sim, de cada um. Dani, ficou muito claro a tua história, a tua mentalidade, os frutos que você colheu de ser essa pessoa que enxerga a vida com os olhos de uma forma que vai contra a maioria. Sim. E é muito bom saber que você abraçou essa missão e está levando essa mensagem que é tão forte, tão importante para todas as pessoas, independente de estarem passando por essa doença, porque às vezes não é uma doença, às vezes é uma separação, sim, às vezes é uma demissão. Ou seja, tem várias tempestades que nós passamos, sim, e nós às vezes vamos duvidar, vamos focar no problema. Então, sim, as reflexões que você traz, e aí o livro, você faz uma narrativa que me chamou muito a atenção, não só pela sua capacidade de detalhar e nos colocar no lugar naquele momento, mas também porque você traz estatística, sim, traz citações que são lindas, Charlie Chaplin, aquela lindas. Música do Titãs, o Epitáfio. A música, então você traz realmente lições, informação e nos coloca lá no lugar, sim, da tua história. Então o livro eu também sugiro, eu recomendo a leitura, que ficou muito bom. Só pra gente finalizar, se não conseguir responder agora, tudo bem. Tem alguma pessoa que te inspira, que tem uma grande lição e que você acha que faria sentido estar sentada aí pra gente trazer no Vivi e Aprendi? Sim, são várias pessoas que eu poderia citar, mas eu acredito que uma delas que me ajudou muito na minha caminhada, não sei se ela já esteve aqui, é a Luciana Leães. Ela é uma nutricionista em Tubarão, ela é maravilhosa, e eu digo que assim, eu digo que a nutrição é para a vida. Inclusive ali no livro eu trato um capítulo sobre isso, e é um ser humano que eu conheci no tratamento, me indicaram o trabalho dela, e é uma pessoa assim que não é somente nutricionista. É um ser de luz que reverbera muita coisa boa, e aí eu sigo aí com ela e seguirei eternamente. Então é uma pessoa que merece estar aqui para poder contribuir com as pessoas também. Muito bom, muito obrigada. Está anotado. O Dani, só e o último finalizando, então eu agradeço a oportunidade, agradeço aos ouvintes. Eu tenho seguido o seu trabalho aí também, acho esses episódios maravilhosos, que tocam no coração. Cada ser que por aqui passa, ele tem um diferencial, eu já percebi isso ouvindo os podcasts, então maravilhoso. Fica aí, recentemente a gente vai estar entrando em outubro, né, que vem aí a campanha do Outubro Rosa, então mulheres, agora voltado mais para as mulheres. Eu digo que o autocuidado com o nosso corpo, ele tem que ser diário, não é só no mês
numa vez ao ano, que é o Outubro Rosa. Mas fica, né, aí essa dica que eu digo para vocês: façam seus exames regulares, façam esse controle, que é importante. O médico diz, mas se eu ver, as pessoas às vezes dizem, mas quem procura acha. O que o meu médico disse? Não, você vai achar se tiver. Se não tiver, não acha. E se achar, vai estar em tempo precoce para o tratamento. Exatamente. Então, mulheres, sigam aí seus exames regulares e vamos fazer aí um outubro maravilhoso. Muito obrigada, Amém. Gratidão. Amém, nós que agradecemos. Obrigada por você ter ficado até o final conosco. Espero que esse episódio tenha tocado seu coração também, te trazido reflexões. Não esqueça de compartilhar com as pessoas que você acha que faria muito sentido que elas escutassem essa mensagem que a Daniela Corrêa trouxe para nós. Tchau e até a próxima!